Olá, Anderson. Maravilha. Tafarel, adoro seu nome. Salvou em 94. Genilson, boa noite. Maravilha. Pessoal, boa noite. Meu nome é Nuno. Eu estou aqui com o André Barbosa. Nós somos da Mentorama, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência de dados e por que que ela é a profissão do futuro, tá bom? A gente vai esperar mais uns 5, 10 minutinhos só para dar tempo de todo mundo chegar, das pessoas assentarem, correrem, pegarem água, irem no banheiro rapidinho, né? Enquanto isso, pessoal, vão falando aí se estão ouvindo direitinho, se está tudo tranquilo e da onde que vocês estão falando. É super legal saber se estamos atingindo o Brasil inteiro. André, você está em São Paulo, né? Sim, estou em São Paulo. Eu tô aqui em Minas Gerais, terra do pão de queijo. Minas? Olha Ah, o só, pessoal que de São família de Paulo. Minas. Ah, família boa, então. O pessoal É, de Anápolis, Goiás, gosto muito de Anápolis, pessoal de São Paulo, Bragança, Petrolina, amo Petrolina, BH, ó, meu vizinho, o Santo Amaro, galera de São Paulo, tem alguém de Manaus aqui, legal, Santos, Santana de Parnaíba, legal. A gente está bem, bem espalhado. Todo mundo em casa, tranquilo, se protegendo aí da pandemia. A situação tá feia, gente. Não pode brincar, não. Fica em casa. Aracaju, cidade linda. Conceição de Almeida, Fortaleza, amo de paixão, Brasília. Campo Grande, Mato Grosso, que legal. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Ó, tá cheio hoje. bastante pessoas. Pois é, Thiago. Se cuidar agora. Ver aula online, né, André? Ver web, né? Exatamente, ficar em casa, Em casa. estudar e ver série. Jogar videogame. Exatamente. Se é que alguém tá conseguindo pegar o PS5, né? Com o dólar do jeito que tá. Aproveitar que Nossa, tem eu tô reaver, jogando isso aí, Pedro. total. Eu tô jogando PS3 ainda, cara. Tô PS3. desatualizado. É, eu tô mais chique, eu tô com PS4. Pessoal, mais uns 5 minutinhos, tá? Quem for chegando, corre, vai lá na cozinha, pega uma água, pega um chazinho, pega um café, pega um papel, uma caneta, que hoje vai ter muita informação legal, vai ser bom vocês anotarem. Ei, Lucas, matando a aula da faculdade, hein? É por um bom motivo. Você tá desculpado, você tá perdoado. COD Mobile, eu gosto de jogar também, viu, Thiago? Ó, alguém de Marlene, em São Paulo. Deixando a aula de ADM. Nossa. Isso aí, Isa. Sai da ADM, vem pra ciência de dados. Você vai ser mais feliz aqui. Ô, Thiago, eu fiz direito também. Coitado, sofro sua dor. Ah, aqui na Mentorama não tem esse negócio de não conseguir tirar a dúvida, não. A gente tem uns mentores bem legais e eles estão sempre ativos para poder tirar. Isso aí, Isa. Quem fez direito é guerreiro. É um cursinho sofrido. Eu tava falando com o André mais cedo sobre isso, né, André? Não, total. Engenharia civil para direito e indo para medicina. Num webinar Thiago, de ciência de dados. web na ciência de dados. Eu ia falar isso aqui agora. Acho maravilhoso.
Tiago, você não vai sair desse webinar sem entrar em contato com a gente, porque você vai fazer 15 cursos, no mínimo, com a Mentorama. Ah, legal. Ó, o Roberto é Ah, formado em turismo, focou em mudar de área. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá, Roberto? Sobre mudar de área, como que funciona, quais são as opções, como é que o mercado está tratando o pessoal de ciência de dados. Esse aí já é estudante de ciência de dados. Engenharia florestal de olho. Tem muita gente que faz engenharia olhando para ciência de dados, né? Marcelo está perguntando se gestão de tecnologia da informação agrega a ciência de dados. Sim, né, André? Bastante. O que você acha? André? Ih, gente, perdemos o André. Ah, ele já vai voltar, tá, pessoal? Se acalma. André, tá nos ouvindo? Gente, eu sempre falo isso pra minha equipe, é impressionante. Não tem um webinar que dá tudo 100% certo. Alguém vai cair, a internet vai dar um problema, o cachorro vai latir, é sempre assim, tá? Se enfermagem agrega. Luísa, em especial para a ciência de dados, eu acho que toda a área base de conhecimento que você fez agrega bastante, tá? Porque você pode trabalhar com dados dentro dessa área que você já tem formação. Oi, Thiago. Ah, você não vai ser sem entrar em contato com a gente porque você vai fazer uns 15 cursos aqui com a gente. Ei, Muriel, adorei que você criou coragem, tem que ser mesmo corajosa. Não, sendo bem sincero, ainda mais a base que a Mentorama pega, a gente faz cursos que a gente chama sempre de zero ao pro ou profissões. A gente realmente pega pela mão e tenta ser o mais explicativo possível para quem está começando, tá? Então, não é muita dificuldade, não, tá? Tafarel, o mercado internacional tem bastante acesso para essa área de tecnologia, em geral, falando num todo. A economia criativa é uma área. Economia criativa, gente, é informática, design, arquitetura, design de interiores. Essa área tem muito acesso no mercado internacional. Depois, quando o André voltar, espero que ele volte a nos encontrar em breve, ele pode entrar um pouquinho mais nesse detalhe para você, tá, Tafarel? Ó, matemática, legal pra caramba. Pessoal, vão perguntando aí que eu vou checar cadê o André. Robson, você tem formação na área de TI, concluiu o curso de Direito, mas trabalha na TI há 17 anos. Cara, essa área de. Algumas áreas aqui da Mentorama me interessam muito, mas a área de ciência de dados, em especial, é um desafio muito legal. André, você voltou! opa! Não, então, eu tava aqui o tempo todo. Eu não sei o que aconteceu. Eu atualizei a página e voltou, mas eu tava o tempo todo aqui. É, gente, sempre dá alguma coisa, normal, Eu tava né? respondendo as pessoas achando que estavam me ouvindo. Estamos te ouvindo. Pessoal, vamos esperar mais um minutinho, tá? Só para dar o horário certinho, porque tem gente que é super pontual. Eu sou uma delas. A gente vai respondendo as perguntas mais rapid fire aqui. Conhecimento de programação é extremamente necessário. Não, tanto que a gente ensina boa parte dos conhecimentos de programação aqui dentro, tá, Tafarel? Ajuda. Se você tiver esse conhecimento, é sempre útil, tá? Mas não é obrigatório. Qual que é a maior linguagem de programação para ciência de dados? André, você que é o especialista Opa, eu agora. posso já. Não, tranquilo. Então, quem que foi? Foi o Raif, né? Então, Raif, o mercado ele foi em duas vertentes muito fortes que você vai ver hoje em dia, que é basicamente R ou Python, né? Python, na minha opinião, tem um mercado mais forte porque ele tem maior intersecção com outras áreas de tecnologia, né? Com o pessoal que trabalha mais com back, enfim, né? Com outras linguagens.
para dados, Java, ela ganhou um pouco mais de força no mercado de engenharia de dados, né, junto com Scala ali, e não de ciência de dados, tá? Então, se eu fosse apostar numa linguagem que valeria a pena aprender hoje, acho que facilmente eu iria no Python. Por exemplo, eu comecei como um R, na verdade, né, quando eu comecei com programação não, porque eu comecei a programar em Java, de Java eu fui para C, de C eu fui para R, e aí de R eu fui para o Python. E de Python apaixonei, e hoje em dia eu não largo Você é não. parcial. Você é parcial, então, para Python, André. Tô ligado. Exato, é bom deixar isso claro também, né? Porque para mim Python é uma linguagem do meu coração também. Pessoal, vamos começar. Eu vou pedir duas coisas para vocês, tá bom? Podem fazer perguntas durante o webinar, mas a gente vai tentar separar um tempo maior no final para responder. Se houver alguma pergunta muito pertinente ao que está sendo falado na hora, o André mesmo se vê, a gente vai tentar responder na hora, mas a maior parte das perguntas vão ser respondidas no final, tá bom? Eu vou pedir para vocês. Chega se tudo ok, se vocês estão ouvindo, pega um bloquinho, pega uma caneta, anota ou abre o notepad do computador, tá bom? E quem for fazer pergunta, aqui embaixo, no cantinho direito, tem uma interrogação. Clica nesse íconezinho, faz a pergunta que fica mais fácil para a gente conseguir, no final, olhar elas e tentar responder. Pessoal, a gente vai tentar responder hoje o máximo de perguntas possíveis. Nem sempre a gente consegue responder todas, tá bom? Mas a gente vai deixar os nossos contatos aqui no final. Quem ficar com alguma dúvida, que não respondeu ou não pensou na hora em fazer pergunta, pode entrar em contato com o André ou comigo, que a gente, e com toda a equipe da Mentorama, gente, vocês não sabem, tem um mutirão de pessoas aqui atrás dando suporte para a gente, tá? O que a gente vai responder isso para vocês. Então, todo mundo preparado? Todo mundo tranquilo, bem, feliz, animados? Podemos seguir? Ok, vamos seguir. Pessoal, André, tá me ouvindo direitinho? Sim. Pessoal, então, meu nome é Nuno, eu sou o responsável por admissões aqui na Mentorama, tá? Eu que trago vocês para dentro. O André eu já vou apresentar oficialmente daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre a Mentorama, tá? O que a gente faz, até que eu vi que tem muita pergunta aí de quanto tempo demora para formar, como que faz os cursos, tá? Então acho que pode ser útil. A Mentorama é uma escola online, tá? De cursos na área da economia criativa, então a gente tem cursos de design, programação, games. A gente acabou de abrir uma vertical nova de marketing, então na verdade são 4 direções de estudo. Tá bom? A gente tem todo um treinamento exclusivo para os alunos, revisão de tarefas e muito pelo nome mentoria, a gente tem nosso grupo de mentores que estão lá sempre para poder dar o suporte para esses alunos enquanto eles fazem nossos cursos. Hoje são mais de 3 mil alunos, a gente tem 33 programas já abertos e assim, o webinar da semana que vem vai ter mais, tá? A gente está sempre lançando novos cursos. O Fernando, meu querido amigo que eu conheço pessoalmente, trabalha aqui com a gente, tá? Tem algumas pessoas da equipe no chat, tá, pessoal? Então eles vão tentar responder algumas perguntas para vocês. Falar uma coisa super legal. Fiquem até o final. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que isso é importante, tá? Pessoal, hoje a Mentorama, ela vai fazer um ano daqui a uns dias, assim, é até inacreditável pensar que tem tão pouco tempo. A gente já está com gente já formando, a gente já entrando no mercado de trabalho, e a gente tem algumas parcerias super legais. A gente tem parceria com o PicPay, parceria com a Amazon Web Services, com a Netflix, a gente tem parceria com a Embraer. Quem tem 25 anos ou mais, não é meu caso, eu sou um jovem, né? Vai gostar dessa, a gente tem parceria com a Nickelodeon, tá bom? Parceria com a Oasis, com a Hoplon. Então, assim, essas parcerias, galera, não é só que a gente fica botando a marca, são pessoas que passam casos reais para a gente trabalhar, estão sempre de olho nos alunos da Mentorama, são empresas que sempre estão precisando muito de gente para trabalhar com eles, então eles estão sempre de olho, eles sempre olham no centro de carreiras, tá bom? E ali são várias ferramentas que a gente tem e pessoas que a gente tem em comum, que são professores nossos, trabalham nessas empresas. Então, quando a gente fala parceria, entendo que é realmente uma parceria, amiguíssimos, tá bom? Como eu falei, essa careca, né, brilhante aqui se chama Nuno. Meu nome é Nuno Araújo, eu sou responsável pelo setor comercial aqui da Mentorama. A gente gosta de chamar de admissões, tá? Que comercial fica parecendo meio feio. E eu quero, com todo o prazer do mundo, apresentar o nosso querido André Barbosa.
André, tá contigo, fala um pouquinho sobre você. Vocês não vieram para me escutar, a gente prometo que eu vou tentar falar pouco. Não prometo. E Boa. segue com o André. Tá contigo, querido. Ótimo. Muito obrigado pela palavra. Pessoal, boa noite. Muito obrigado aí por vocês terem dedicado aí o tempo de vocês, né, para, enfim, assistir eu falar um pouco. Espero agregar bastante aí para nesta noite de quarta. Deixa eu compartilhar a minha tela. E eu já respondi uma pergunta que eu acho que foi, eu li Fernando, mas eu posso estar errado. No final da apresentação eu vou estar comentando sobre frameworks de Python para o mercado de ciência de dados. Tá? Então, a ideia desse webinar é conhecendo o mundo, né, de ciência de dados. Quem que sou eu? Prazer, eu sou o André. Eu me formei em Sistema de Informação na Universidade de São Paulo e desde 2015 eu atuo, né, no mercado de trabalho, né, então estou aí há 6 anos agora, né, sendo que como cientista de dados eu atuo desde 2016. Eu passei por algumas startups e por uma multinacional, né, no caso foi a Dell, e startups eu cheguei a trabalhar na Acreditas quando ela estava bem no comecinho, e enfim, hoje já é uma empresa gigantesca, né? E aí desde 2019 eu atuo no Quinto Andar como cientista de dados. E aí uma coisa interessante de falar aqui é que quando eu entrei no Quinto Andar como, enfim, né, como cientista, o time estava meio que passando por uma reestruturação que eu vou abordar um pouco aqui, que é o time de produto de dados, tá? Então, o que eu faço hoje no Quinto Andar? Eu faço parte do chapter, a gente se organiza mais ou menos, é uma leve releitura do modelo de squads popularizado pelo Spotify. Então, para quem não conhece e tem um pouco mais de vontade de conhecer sobre a organização de time, eu recomendo, é só jogar Squad Spotify no Google, dá para aprender um pouco sobre esse modelo de organização de times. E basicamente a gente tem verticais, né? Uma das verticais que eu atuo, quer dizer, a vertical que eu atuo, né, que eu faço parte, né, é o grupo chapter de ciência de dados. E a área que eu trabalho, a área que eu faço parte, é a área de data products, né, ou produtos digitais. E o que é isso, né? Produtos digitais não, desculpa, produtos de dados, né? E dentro dessa área eu já trabalhei com diversas frentes, tá? Dentro do Quinto Andar. Então, como eu comentei, o time estava passando por uma reestruturação, um pouco tempo depois que eu entrei, e naquela época a gente trabalhou com um time mais focado tecnicamente em Data Science, que é o que a gente chamava de plataforma de Machine Learning. Esse time cresceu, né? Então, quando eu entrei, nós éramos 5. Quando ele dobrou de tamanho, os times foram quebrados em frente de negócio. E aí eu trabalhei na frente de precificação de imóveis da empresa por 1 ano. E aí o time dobrou de novo de tamanho. Eu entrei na frente de atendimento ao cliente, né? De experiência e suporte ao cliente. E atuo lá, vai fazer 1 ano daqui a alguns dias. Então, estou aí já, enfim, há 2 anos na empresa, né? E aí, eu queria trazer um pouco para vocês o que é essa visão, né, gente? O que é esse mundo de ciência de dados, né? O que é? Então, tem essa frase super clássica da Harvard Business Review, que é ciência de dados, né? A profissão mais sexy aí do século XXI. Então, é um termo que ganhou muito hype, falando, enfim, né, em bom e velho inglês, assim, né, de alguns anos para cá, né, se popularizou bastante. E eu acho sempre importante a gente entender um pouco mais a fundo o porquê que surgiu, né, como que surgiu e tudo mais. Então, por volta de 2012, teve um boom muito popularizado pela Google do termo que era conhecido, quer dizer, é conhecido como Big Data, por conta de um artigo, como eu comentei, da Google, chamado Big Table, né? O termo ele é um pouco mais antigo, né? O termo Big Data ele é um pouco mais antigo, então Big Data aí tem uma década aí de existência. E aí ele passou já por diversas definições, né? Tem as definições dos 3 Vs, que é, né, veracidade, volume e velocidade, que é a velocidade de informação, veracidade, o dado ele transmite de maneira rápida, o dado é real, ele é verdadeiro,
né? E é volume do ponto de vista volumoso, mas, enfim, tem outras vertentes que já falam ali de 5 vezes, e aí, no fundo, é muito memorizar ali, né? Ficar memorizando sopa de letrinha, não é muito foco, enfim, da gente aqui. Eu acho que eu gosto bem de resumir a definição de Big Data quando a gente trabalha com isso, de falar, basicamente, agora a gente consegue coletar uma quantidade de dados e salvar uma quantidade massiva, e é uma quantidade tão massiva, mas tão massiva que, enfim, uma máquina comum, uma máquina usual, ela não consegue armazenar. Né? Eu não consigo pegar, eu tenho, por exemplo, aqui meu computador, ele tem um SSD de 250 GB, o dado que eu estou tentando pular, ele tem 1 tera, dependendo do tipo de dado, né? Então, acho que eu posso dar um exemplo muito parecido ali do que eu esqueci até de comentar, né? Então, além de trabalhar no quinto andar, eu também faço mestrado no Instituto de Matemática e Estatística da USP, na área de ciência da computação, onde eu faço pesquisa principalmente com tecnologias de deep learning, que é uma vertente aí de aprendizado de máquina. E eu trabalho com dados textuais. E aí, acho que é um exemplo bom de Big Data para dar esse nível de relatividade. Né? Eu trabalho fazendo manipulações de mais ou menos 1 tera de arquivo de texto. Né? Se você pegar um arquivo, vocês podem fazer isso na casa de vocês, pega um arquivo Word, né? Pega um arquivo Word e salva, vê o tamanho dele, vai estar na ordem de kbytes, um texto, pega lá e salva. Agora pensa que eu estou pegando muitos arquivos Word, né, uma quantidade tão grande que ocupa 1 tera só de arquivo Word, né, é dado pra caramba quando a gente fala de texto. Ah, mas e se você estiver falando de vídeo? Se eu estiver falando de vídeo, 1 tera é pouco. Né, e a gente já está falando na casa de 500 tera, de 1 peta, 1 petabyte, enfim, a gente tem esse nível de manipulação massiva de dados, né, teve esse boom, né? Só que esse começo do que aconteceu foi muito, beleza, agora a gente consegue processar essa informação, a gente consegue salvar esse tipo de dado, né? Mas a gente não consegue necessariamente analisar, ele só está lá, né? Então, teve esse boom de data, né? Esse boom de dados, mas aí como que a gente consegue, enfim, tirar alguma informação, né? Extrair um pouco de insight desse tipo de dado na época, inclusive nem esses termos, né, de IA, de machine learning estavam muito populares, a data science era muito data mining na época que era popular, né? E o que é data mining? Eu consegui ali minerar os dados, eu quero gerar algum insight é alguma inteligência, né? Estou trazendo uma inteligência para o meu negócio por meio dos dados. E aí o primeiro profissional que surge, né, no mercado nesse sentido é o profissional de business intelligence, que até hoje, né, existe essa nomenclatura em algumas empresas. E qual que era a ideia desse profissional? Era, beleza, eu tenho a informação em uma quantidade absurda, eu vou olhar para ela, olhar para o passado, né, e vou tentar extrair alguma informação para entender a melhor tomada de decisão a ser feita, né? Mas uma vez que então eu tenho esse profissional, e aí eu preciso, eu começo a trazer uma cultura orientada a dados para a minha empresa, né? Uma cultura mais data-driven, que é trazida por esses profissionais. E aí, uma vez que eu tenho uma empresa que ela consegue se posicionar no mercado com um tipo de uma decisão que deixa de ser achismo, mas passa a ser orientada à informação, né? Então, por que determinado produto deu um fracasso? Você consegue puxar os dados e explicar por que isso acontece, ou pelo menos levantar insights. Eu consigo também formular hipóteses sobre por que determinadas ações deveriam ser tomadas ou por que determinadas ações tiveram tais respostas, né? E aí, se eu tenho hipóteses, eu também consigo fazer previsões com base nessas hipóteses, né? E aí, qual que é o profissional que basicamente formula, testa, valida hipóteses? É um cientista, né? E aí, qual que é o profissional que formula e testa hipóteses com base em dados? O cientista de dados. E aí surge esse novo profissional. Então, eu nem diria, na verdade, que é surgir, porque quando a gente fala surge, parece que nunca existiu isso antes, né? Mas, na verdade, é uma coisa que sempre existiu, ele só foi se moldando para essas expertises mais específicas, né? E foi possibilitando, viabilizando com que esse cara viesse à tona. Então, quando a gente fala do cientista de dados, e aí
como eu gosto de comentar, a gente está falando muito agora em 2020, e acho que mais de 2017 para cá explode um pouco isso, mas dá para ver que é uma coisa muito mais antiga ali, né? Data ali de 2012, as primeiras aparições, né, do termo na sociedade ali, né, entre aspas, no mercado. Então, fazendo uma tradução bem livre aqui, né, do tweet do Josh Wilk, o cientista de dados, né, ele nada mais é do que uma pessoa que é melhor em estatística do que qualquer engenheiro de software, melhor em engenharia de software do que qualquer estatístico. Então, ele é um profissional que ele literalmente ele se junta nesses dois meios, né, ele é literalmente uma intersecção indo para os dois lados. Então, ele é um profissional que ele tem um conhecimento de tecnologia, né? Então ele é um profissional que ele sabe programar, ele programa direito, né? Acho que tem uma diferença entre saber programar e programar bem, né? Então ele é um profissional que ele sabe programar, mas ele não tem um conhecimento tão avançado de sistemas quanto o engenheiro de software. Ele pode até ter, né? Mas é uma coisa que não é obrigatória, né? Acaba sendo um diferencial. E ele também tem um conhecimento razoável de estatística e matemática, né? A ponto dele conseguir fazer inferências e tal, mas às vezes ele não tem, enfim, um conhecimento de uma estatística super avançada quanto em estatística mesmo de formação. E o que acaba acontecendo também é um pouco do misto, né? Você ter pessoas de formação de matemática, né? Isso eu posso dar um exemplo do eu tenho um colega de trabalho do meu time, né? Que é isso, né? Ele formou com matemática pura, se eu não me engano, né? E aí depois aprendeu, né? A parte de computação, né? E o inverso também é verdade. Acho que eu sou um exemplo disso, né? Me formei ali em computação e aí depois fui para o lado mais matematiquez ali, né, mais estatístico enfim, né, da área, né, e fui me aprofundando, né. Mas isso quer dizer que você tem que ser ou estatístico, ou matemático, ou cientista da computação, ou ter feito sistema de informação, ou engenharia de computação? Não, né. É só o que acabou acontecendo nessa época, enquanto não tinham, né, escolas, por exemplo, ali como a Mentorama, que justamente acho que ajudam nessa intersecção entre os dois mundos, né? Eu tenho um colega, por exemplo, que eu, enfim, já conheço ele de vários anos aí, né? E ele justamente migrou de área. E ele era geólogo, né? Então ele se formou em geologia e hoje ele é cientista de dados, né? E aí, só entrando ali, né, nos outros dois pontos aqui, né, do conhecimento, eu acho que teve uma pergunta também que o Nuno respondeu, e aí só complementando ele, né, então, eu tenho conhecimento de domínio, né, então, a enfermagem ajuda na área de ciência de dados, te ajuda pelo conhecimento de domínio. Se você trabalhar no quinto andar, talvez você tenha um conhecimento de enfermagem, não vai ser muito útil, enfim, porque você está trabalhando com atendimento ao cliente, no meu caso, né, ou você está trabalhando com modelos de imóvel, né, seu modelo de dados é imóvel, mas, por exemplo, uma empresa que tem um time de cientistas de dados que eu sei, é o Hospital Albert Einstein, né? Eles têm um time Sim, de tecnologia eu ia lá. fazer esse comentário agora. O Albert Einstein, ele usa bastante análise de dados e dados médicos. Então, quem tem essa experiência da área vai ser muito útil, né, André? Exato, exatamente. Então, eu acho que sempre tem, enfim, esse tipo de domínio que acaba agregando, né? O Nuno comentou, né, que ele é formado em Direito, por exemplo, né? Tem empresas de consultoria jurídica que estão contratando cientista de dados para fazer análise textual de textos jurídicos de uma maneira um pouco mais automatizada. Então, você ter o conhecimento de domínio faz a diferença nesse tipo de trabalho. E aí, por fim, uma skill, né, que existe também, né, a comunicação e visualização de informação, porque como é uma derivação daquilo que era BI, dependendo da empresa e do foco que a empresa trabalha, ainda exige-se do cientista de dados uma interface com o negócio, uma interface com uma pessoa não tão técnica necessariamente, e aí você tem que saber se comunicar direito para comunicar com pessoas, enfim, que não da sua área de expertise. E aí, nem necessariamente de negócio. Por exemplo, no meu time, eu trabalho com pessoas que são gente de produto, e eu também trabalho com designers, né? E eu preciso comunicar o resultado dos meus estudos para designers, por exemplo, para eles entenderem como que é a linha de raciocínio, qual o estudo que eu estou fazendo, e para eles também ajudarem na construção de produtos, né, a posteriori. E aí, então, resumindo, né, tudo ali do que eu estava comentando,
eu enxergo a área de ciência de dados, e aí eu acho que a medida como profissional, ele não é necessariamente o centro, realmente, ele é um cara que manja muito bem de programação, de muito bem de enfim, conhecimento de domínio, muito bem de estatística, né? Mas ele é mais então, porque são basicamente unicórnios, não existe. Eu acho que um bom cientista de dados, que acaba acontecendo, ele tem uma boa noção de cada uma dessas áreas, e à medida como você vai se especializando ou vai ganhando mais senioridade, você pende sim para um lado da roda, né? Acaba acontecendo isso, né? Então, e por que ele acaba sendo essa intersecção? Porque se você tem um conhecimento bom de estatística e você tem um conhecimento bom de hacking, né, de programação, você tem um bom conhecimento ali de machine learning. Mas de nada adianta você saber machine learning se você não sabe resolver um problema de verdade, né? Você não está querendo atacar um problema que vai, enfim, trazer algum resultado para sua empresa. E aí é uma coisa que você precisa ter um pouco mais de cuidado, porque às vezes o problema tem uma expressão famosa até, né, na área do mercado como um todo, né, que é o princípio de Pareto, né, que você consegue trazer 80% de resultado com 20% de esforço, eu acho, né, eu sempre me confundo na sopa de letrinhas, mas se eu não me engano a coisa é mais ou menos por aí, né? Então, às vezes um modelo mais complexo, ele vai te dar um trabalho muito grande e vai te dar um resultado que às vezes um modelo simples para esse problema de negócio, ele é acessível, né? Não que você não tenha que a complexidade, às vezes a complexidade que realmente resolve o problema de verdade. Se você tem um conhecimento de domínio e tem um conhecimento de programação, você está fazendo engenharia de software tradicional, né? Se você tem um conhecimento de domínio e tem um conhecimento de estatística, você está fazendo a pesquisa tradicional, né? Então, ciência de dados é meio que, literalmente, essa junção, né, entre aspas, dessas três áreas. Beleza, mas aí, então, ciência de dados é engenharia de software com estatística, mas aí onde tem demanda, né? Tem demanda desse profissional? E antes de eu seguir, eu queria passar aí a palavrinha pro Nuno. Obrigado, André. Pessoal, tô gostando? Tá tudo bem? Todo mundo entendendo? O áudio tá ok? Todos vivos? Tudo certo, maravilha. Pessoal, eu tô vendo bastante pergunta aqui de como funciona o curso. Bate-papo bom, apenas cientistas aqui. Isso aí, Fernando, só tem cientista aqui. Pessoal, tô vendo que tem muita pergunta sobre o curso. Eu vou explicar um pouquinho agora como que funciona o curso de cientista de dados da Mentorama, tá? O que que vocês podem fazer para começar nessa área? E eu tô vendo que tem muita gente de várias áreas diferentes: administração, enfermagem, meteorologia, né, engenharia. Então, a Mentorama é um bom espaço para vocês começarem. Eu nem vou me delongar muito no porquê que cientista de dados é um curso importante. Hoje é uma área que vem crescendo muito, é a queridinha do mercado hoje, você pode usar. Ou você tem essa. André, pensa numa área que não usaria ciência de dados, você consegue pensar em alguma hoje? Que não usaria ciência de dados? Uhum. Não. Não dá. Eu tô pensando em acampamento, mas putz, você pode fazer ciência de dados para localizar, para saber Não, pegar acho que informações sobre bons locais, por aí vai. Não, hoje, a assim, gente toda vive numa empresa era precisa. de. Não, verdade, né? Verdade. Eu defendo um pouco isso. Assim, a gente vive numa era de informação, né? Felizmente, aí o que as pessoas chamam aí, né, dessa quarta revolução industrial que a gente está passando. Eu acho que existe para todo negócio, e aí eu comento um pouco mais para frente, a empresa ela só precisa estar preparada para ter esse tipo de profissional. Mas para todo negócio, eu acho que realmente atua. Nossa, tem espaço total. Não, diferente Não, da minha área, que pelo contrário, a área que eu formei que foi direito, a sua área está roubando ela. Porque o que está aparecendo de AI, advogado AI por aí, tá faltando trampo para advogado. Bem, pessoal, o curso de cientista de dados aqui da Mentorama, tá? O curso chama Profissão Cientista de Dados. Por que a gente chama de profissão? Porque é isso que a gente quer que você saia tendo. Você saia sendo, você sendo um profissional da área de ciência de dados, seja um cientista de dados graduado, tá? É um curso que, além de todo o conteúdo que você pega, a estrutura da Mentorama já vai dar um empurrãozinho para vocês,
tá? Ajudar a montar um portfólio, ajudar a criar um currículo, treinar para entrevista, consultoria para desenvolvimento de carreira. Basicamente, o que a gente tem aqui na Mentorama? A gente tem um centro de carreira gigantesco, que a gente dá um suporte muito grande para as pessoas que realmente estão querendo, às vezes, mudar de área, às vezes, começar no mercado de trabalho, numa área que ele tem interesse, às vezes, aperfeiçoar o que ele já vem fazendo, tá? Então, a Mentorama dá o suporte para as pessoas de qualquer idade, de qualquer o caminho de vida, para poder se realmente especializar ao ponto de poder falar, olha, eu sou um profissional de cientista de dados, tá bom? Eu vou falar um pouquinho dos nossos mentores, só passando bem rápido. Vocês vão ter acesso a esse webinar depois no YouTube. Vocês podem, recomendo vocês entrarem no LinkedIn desses queridos aqui, porque assim, é chocante. A gente tem a Jéssica, o Fábio, o Felipe, ou a Jéssica mesmo trabalha na PicPay, o Felipe também. Né? Quando eu falo que a gente tem parcerias, é porque realmente são parcerias. Tá? A gente tem o Dimas, a Catarina, o Rubens, pessoal, então assim, esses são os nossos mentores, são as pessoas que vão dar esse suporte para você, além das pessoas que dão a própria aula, tá? Então vocês vão estar em comunicação com pessoas especialistas do mercado. A Mentorama monta os cursos dela muito com uma visão de, tá, deixa eu ver o que o mercado de trabalho precisa. Deixa eu ver o que eu, como escola, como empresa de educação, posso servir ao mercado. E cientista de dados foi uma das primeiras coisas que apareceu para a gente. Então a gente fala, tá, ok, como que eu vou ensinar a ciência de dados? Eu vou fazer o blá 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 padrão que o mercado não usa, ou eu vou direto ao ponto, direto ao que as pessoas precisam saber para virarem efetivamente um cientista de dados? A gente, obviamente, escolheu a segunda opção, tá bom? No mundo pós-Covid ou durante o Covid, tá? Nesse novo normal que a gente está hoje, de novo, todo mundo fiquem seguros, por favor, tá? É cada vez mais importante vocês terem a flexibilidade de fazer o curso da melhor forma que vocês acham. Seja em casa, seja no coworking, seja no celular, seja no laptop, ligando o laptop na televisão para poder fazer um home theater, chamar a família toda para fazer um curso junto, recomendo. Vovós também podem aprender ciência de dados. Então, você vai ver as aulas online em qualquer dispositivo, menos o Nokia 1100, tá, gente? Tem que ter acesso em seu smartphone, pelo menos. Eu tive uma pergunta dessa recentemente. Um possível aluno com o Nokia 1100. Você vai precisar de um computador, pelo menos, tá? Você faz as aulas online, você faz as atividades, e alguém fez uma pergunta se ia ter resposta dos mentores. Sim. Você não faz atividade e fica por isso mesmo. As atividades são corrigidas pelo nosso grupo de mentores. Você conversa com eles, você tira as dúvidas. A gente quer deixar muito certo que o conhecimento que a gente está passando está sendo absorvido. A gente tem uma preocupação muito grande com essa pedagogia, com essa didática, tá bom? E no final você defende um projeto de conclusão. Esse projeto de conclusão, pessoal, geralmente ele é feito um caso real, com uma das nossas empresas parceiras. Então já é uma forma de vocês aparecerem para o mercado de trabalho. Se é que vocês já não estão no mercado de trabalho há alguns meses durante o curso. Alguém fez uma pergunta aqui falando que o curso não é para mim, eu estou desempregado há 20 meses. Primeiro, muitíssimo, tá realmente bem complicado, mas quem faz, principalmente o curso de cientista de dados aqui da Mentorama, você já pode começar a pegar um freelancer aqui a colar no início. A gente preparou o curso pensando muito nisso, tá? Para ser um curso, olha, daqui até aqui eu tenho conhecimento X, eu já posso começar a trabalhar com isso. Daqui até aqui eu tenho conhecimento Y, ok, eu já posso pegar casos mais complexos, tá? Então é uma forma de vocês começarem o curso e já começando a testar a presença de vocês nesse mercado de trabalho, pegando um projeto pequeno aqui, um projeto pequeno ali, eventualmente pegando projetos maiores e, se tudo der certo no final, sendo contratado por uma multinacional que nem o André já foi algumas vezes, né, André? Exatamente. Né? André, você já teve dificuldade alguma vez de achar emprego dentro da sua área? Não. Nossa, não. Eu tive uma época que eu tinha saído de uma empresa e aí eu estava meio que livre para o mercado, eu me recoloquei em 3 semanas. Dá raiva, gente. Para quem não é da área de programação, eu definitivamente não sou da área de programação, dá raiva. Eu tenho amigos que são cientistas de dados, amigos que são programadores, assim, putz, cara, foi demitido, nossa, que porcaria que você vai fazer? Falo, não, relaxa, daqui 3 dias eu tô com outro emprego, né? E assim, pegam empregos melhores. É absurdamente chocante, isso dá muita raiva para mim, que não sou da área. Pessoal,
questão do mentoria, a gente tem, realmente já passei nisso, você tem acesso aos mentores. A gente bate muito na tecla do mentor, inclusive está no nosso nome, Mentorama, porque é um dos pontos mais legais que a gente tem aqui. Tá? É esse acesso que você tem a especialistas poderem tirar suas dúvidas. A gente não deixa vocês sozinhos como alguns outros cursos que a gente conhece por aí. Você tem essa pessoa que te segura pela mão e fala, vamos junto. Né? A gente consegue, tá bom? O curso do Mentorama, eles são gravados, você tem uma plataforma que você vê. Pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui, tá? Acesse a plataforma, vocês. Logo, logo vai aparecer uma surpresinha, vocês vão poder se inscrever e vocês vão poder falar com um dos nossos consultores. Tá lá, eles vão entrar um pouquinho mais em detalhes sobre plataforma, como que funciona, mas é uma plataforma online onde vocês podem ver o curso em qualquer aparelho eletrônico que vocês têm, smartphone, laptop, qualquer não, que hoje em dia tem até geladeira eletrônica. Acho que não dá para ver os cursos do Mentorama na geladeira ainda, tá? Então, é uma forma de vocês poderem ver isso na casa, na fazenda ou numa casinha de sapê com acesso à internet. Tá bom, pessoal? E, pessoal, sobre a questão do serviço de atendimento, eu sei porque eu reclamo muito disso. Alguém veio falando que estava tendo uma dificuldade gigantesca com EAD. Falar com o suporte da maior parte das empresas de AD é uma dor, né? É horrível, né? Nossa, meu sistema, minha internet, minha senha saiu, eu não estou conseguindo acessar. Aqui na Mentorama a gente tem uma equipe de suporte grande, tá? Vocês vão falar com a Aline, com a Roberta, com a Nicole. Eu estou esquecendo o nome do resto do pessoal, peço desculpas para quem eu não mencionei. Tá? E ali a gente dá apoio para vocês tanto no treinamento quanto na questão mais técnica de, olha, eu tô com dificuldade para acessar a plataforma, olha, esqueci minha senha, como é que eu faço, tá? Eu gosto de mencionar isso também, que normalmente é meio que normal para todo mundo, porque na Mentorama a gente faz um esforço gigante para não ser só um tratamento normal, tá? Para a gente garantir que você está seguro e que você está confortável com isso. E, claro, né, tem toda a comunidade, pessoal. Quem trabalha na área, o André, daqui a pouco vai poder concordar comigo, mesmo que a gente fica brincando que programador não são pessoas com muitos skills sociais, o André estava brincando isso comigo hoje mais cedo, né? Mas é super importante você ter acesso a pessoas que estão na mesma área, às vezes estão tendo a mesma dificuldade que vocês, às vezes decidem montar um projeto juntas. Eu já vi isso tantas vezes de, vou montar uma app, vou montar alguma coisa. Então você tem acesso a essa comunidade de alunos Mentorama, já temos mais de 3 mil alunos hoje, tá? E é uma comunidade que vai dar esse acesso a vocês poderem falar com pessoas que pensam de uma forma parecida, que estudam uma coisa similar com você, que vocês estudam e vão estar passando pela mesma fase que vocês estão passando de conhecimento. Isso é muito útil, isso é incrivelmente útil, tá bom? E, pessoal, para a gente não ficar só no jabá, né? Quem ficar até o final, tá? E tem que ficar até o final, vai ter um descontinho especial, mas eu sei que uma pessoa outra precisa sair, né? Tem que correr, pegar o trânsito, ou ir pro banheiro, né? Tem um botãozinho aqui em cima na tela, não sei onde é que tá a minha câmera, mas aqui em cima na tela tem um botãozinho que se você apertar, você já garante esse desconto especial, que eu não vou falar ainda, não é spoiler, tá? E ali vocês vão ter a oportunidade de falar com um dos nossos consultores. Você tem alguma dúvida ainda sobre, cara, putz, será que esse curso é para mim? Né? Será que é cientista de dados? Eu quero aprender Python, na verdade. Ok, a gente tira isso no Python. Cara, eu quero aprender a montar jogos. Ok, a gente tem essa opção. Tá? Então a gente vai ter alguns dos nossos consultores que vão entrar em contato com você para tirar essas dúvidas que vocês têm. Tá? Não se esclicam, não se esqueçam, não se esclicam é ótimo, mistura se esqueçam com clicam. Não se esqueçam, clique no botãozinho aqui em cima, tá? E aproveitem isso. O momento, o assistente de pago do Faustão vai parar um pouquinho e eu devolvo a palavra para o André. André, tá contigo, querido. Opa, show de bola. Beleza. Valeu, Nuno. Então, gente, indo um pouco na linha, acho que até do que o pessoal estava perguntando ali no chat, eu dei uma pergunta nesse sentido, pô, mas legal, né? Tem demanda para esse profissional? E a resposta, acho que já soltei um spoiler mais cedo, né? Tem para todas as áreas, né? Então, eu gosto de pegar alguns exemplos de áreas totalmente diferentes, né? Eu trabalho no quinto andar, né? Para quem não conhece, é uma imobiliária digital, né? Que cuida do processo de ponta a ponta do aluguel. Então, desde
tanto para o proprietário quanto para o inquilino, né? Então, o proprietário que quer vender, a gente ajuda a precificar, né? Não lembro, na verdade, se esse produto está no ar ainda, mas a gente ajuda a precificar o imóvel do proprietário, né? De forma que o imóvel seja precificado de uma maneira justa para os dois lados, né? E para o inquilino, a gente ajuda a encontrar o imóvel e cuidar do aluguel ali de ponta a ponta, né? E que mais também que é importante também que eu sei, não precisa de seguro-fiança, verdade, né? Acho que basicamente é o de grande diferencial do quinto andar, né? Não precisa de seguro-fiança. E caso, enfim, aconteça, eu tô traduzindo os termos em inglês para português, a gente, desculpa. Caso aconteça inadimplência por parte do inquilino, né? O quinto andar ele cobre para o proprietário. E aí já tem 3 coisas ali do que eu posso falar que a gente, enfim, tem uma demanda diferente de diferentes profissionais de cientista de dados. Né? Se a gente identifica a probabilidade do risco, na verdade, né, do inquilino não necessariamente pagar, né, não conseguir pagar em um determinado mês. Outra coisa também que tem um exemplo aqui na imagem é ajudar a precificar o imóvel, né? E aí vamos sair então dessa área de imóveis, porque, sei lá, André, não gosto de trabalhar com esse setor imobiliário. Pô, legal, então tem ali a Netflix, que foi basicamente, e aí até uma curiosidade, estava conversando com o meu orientador de mestrado ontem, né? A Netflix foi basicamente a grande impulsionadora da área de sistemas de recomendação, é uma empresa de, enfim, né, de streaming, né? Acho que todo mundo conhece a Netflix, acho que tem comentários, né? E aí quando você tem lá as séries para você assistir e ela apresenta ali, né, um 98% de alinhamento com o seu gosto, né? Isso foi feito por um cientista de dados, né, dentro da Netflix. E outros casos mais clássicos ali, né, no caso da Amazon, quando você compra um produto, ele quer te recomendar produtos similares, também foi desenvolvido ali por um cientista de dados. Enfim, acho que o céu é o limite, basicamente. Né? Já vi um caso, na verdade, na Dell, uns colegas, um pouco antes de eu sair, era um projeto de... Nossa, a ideia era muito interessante, que era detecção de... Olha que louco, né? Detecção de espécie de cana-de-açúcar, porque quando você tem... Era consultoria, né? Quando eu trabalhava na Dell, a gente fornecia consultoria, e aí era uma empresa de... agricultura, acho que é agricultura o nome, né? Mas de plantio, né? Focado para o plantio de cana. E ele tinha muito problema com incêndio, né? E tinham várias espécies de cana-de-açúcar, e aí você tinha imagens de satélite, tá? Que você tinha, que era tirada sobre diferentes partes da zona de plantação. E aí tinham focos de incêndio que aconteciam. Eu não lembro se em decorrência de crime ou de seca, acho que não é um caso. Mas eles queriam conseguir identificar automaticamente zonas de incêndio por meio do satélite, né, para você conseguir atuar. Né? E aí, como a zona era muito grande, você não conseguia colocar um humano checando todos os lados. Né? Você podia fazer tipo de imagem, coleta de imagem ali com drone. E foi um projeto que um dos times trabalharam, que era a identificação das espécies de plano da cana, né? E aí, como tem diferentes desenhos, né, dessas espécies, tem diferentes formas de você identificar se você tem um plantio, uma zona de plantação danificada ou não. Né? Enfim, então é um exemplo ali, né, da área de agricultura. Né? Acho que só para exemplificar que enfim, diverso pra caramba o mercado. Mas a grande sacada nisso, né, é sempre, acho que se perguntar, antes da solução, identificar o problema. Né? Então, eu estou querendo trazer realmente um valor ao negócio. Então, para qualquer lugar que dado, né, um produto orientado a IA consiga trazer algum valor, algum retorno financeiro para a empresa, né, vai dar um resultado. E aí, se é um produto de dado, basicamente a empresa ela precisa ter uma cultura de dados sólida e bem definida. Né? E aí, reforçando o que eu venho comentando, eu já trabalhei em fintech, eu já trabalhei em e-commerce. A Delna, no caso, que foi a consultoria que eu trabalhei, eu prestei serviços para grandes bancos, né, empresas de farmácia também, né, e agora eu também trabalho no ramo imobiliário. Mas é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, é que o cientista de dados em si, ele é o último profissional que ele vai entrar
nesse grande pipe de dados, né, nessa grande formação profissional da área de dados que ganhou mais solidez assim, né, no mercado de uns tempos para cá. Então, qual que foi essa evolução ali, né, do profissional de dados? Hoje, quando vocês vão procurar, enfim, vagas de emprego, né, acho que são 3 áreas que surgem bastante, que é o analista de dados, que foi uma evolução bem mais direta do profissional de BI, e agora ele até tem sofrido uma mudança de nome, tem algumas empresas que estão chamando de engenheiro de analytics, né, o analytics engineer, o engenheiro de dados e o cientista de dados, né, e aí cada empresa trabalha como uma nomenclatura diferente, como eu comentei, é uma área que está em formação, então eu posso trazer para vocês o que o quinto andar tem feito, tá? E como que essa diferença é feita dentro do quinto andar. E aí, novamente, né, depende muito da cultura orientada da empresa. Então, como que é no quinto andar? Os analistas de dados, eles têm uma noção de programação, eles programam também, mas a cabeça deles é muito mais orientada a um negócio, tá? Então, eles ajudam muito mais no processo de tomada de decisão no longo prazo. Eles têm uma visão mais macro estratégica da empresa, orientada a um negócio. Em quanto tempo determinada métrica vai trazer algum prejuízo ou benefício para a empresa nos próximos 2 anos. Né? Eles têm essa noção mais direcionada para planejamento estratégico mesmo. Tá? Eles mexem basicamente com SQL, né? Mas 90% é SQL, eles mexem ali, acho que seriam 80-20 SQL e linguagem de programação. Né? Quem faz aquela análise mais orientada no dia a dia, no quinto andar, pensando no Excel, fazendo uma análise mais simplória, né, seria a palavra, porque é o que cabe dar um retorno rápido para o dia a dia, para a operação, dentro do quinto andar é o que a gente chama de analista de negócio, tá? E é isso. Então, porque o cientista de dados não mexe com o Excel? Cara, a gente pode até mexer, mas tenta abrir 1 tera de texto no seu Excel. Você não vai conseguir, spoiler alert, né? Então, a gente tem outras skills e outras técnicas justamente porque, enfim, a análise tradicional, ela simplesmente não é viável, tá? E aí, quando a gente fala de cientistas de dados dentro do quinto andar, a gente está bem focado na construção de produtos de dados. Então, o que é um produto de dados? Um produto pode ser, por exemplo, uma função dentro do aplicativo da empresa, né? Que ele tem ali um foco específico que ele está tentando resolver, um problema específico, tá? E o foco, então, na verdade, quando a gente fala de produtos de dados, são produtos que têm um foco com IA. Né? Então, a gente trabalha desenvolvendo produtos orientados a IA, onde a espinha dorsal do produto é a inteligência artificial, né? Só que como a gente também está desenvolvendo um produto digital, a gente precisa ter um bom conhecimento não só ali, né, dos conceitos de IA, mas também um bom conhecimento de engenharia de software. A gente cobra isso na nossa entrevista, né, por exemplo. Um pouquinho antes de eu falar os exemplos do que eu já fiz, eu queria passar novamente a palavra para o Nuno, e aí eu comento depois aí os exemplos do que eu já fiz e frameworks aí que a gente usa. André, o pessoal está desesperado para saber 1,5 milhão de cases, então assim, já vai aquecendo a memória aí. O pessoal está bem interessado. Perfeito. Pessoal, quem que está interessado aí em mudar de área ou começar a profissão cientista de dados? Eu estou vendo que a galera está interessada aí. Alguém? Lucas. Eu começando. Legal. André, você está evangelizando as pessoas para virarem cientistas de dados. Eu tenho esse apelido. Dentro da empresa eu tenho esse apelido, inclusive. Me chamam de evangelista, então eu já aceitei já. Maravilha, eu vou começar a te chamar de André Evangelista agora também. Pessoal, eu vou falar só um pouco agora, tá? Eu não vou me estender muito, que vocês vieram aqui para realmente escutar o André, apesar que, né, eu acho que eu sou uma pessoa adorável. Mas vamos lá. Pessoal, o curso Cientista de Dados aqui da Mentorama, profissão Cientista de Dados, ele é um mix de vários cursos, tá? Se não me engano, são 3 ou 4 no total. Um deles é o Cientista de Dados do Zero ao Pro, tá bom? Que é um curso menor. Diego, eu adorei que você fez a pergunta. Eu me recuso a perder aluno só por causa do dinheiro. Cara, clica nesse botãozinho aqui, garanta seu desconto, que a gente vai dar um jeito. Mas bem, pessoal, como vocês podem ver, a gente tem dentro do Profissão Cientista de Dados, que é um curso mais completo, a gente tem o curso Cientista de Dados Zero Pro. Vocês vão ver coisas como Introdução a Python, que o André tanto gosta,
Você vai ver coisas sobre bibliotecas NumPy, biblioteca Pandas, modelos de classificação, clusterização. Então, você tem uma noção de como começar na área dos pontos que você precisa ter para realmente começar engatilhando aos poucos. Repara que, por exemplo, fundamentos básicos do Python, fundamentos básicos, trabalhando com o banco de dados. Então, a gente realmente tenta te pegar pela mão, te levar até o caminho que você possa brilhar. Seguindo, depois disso, você vai ter os cientistas de dados do Zero Pro, a parte Pro, que aí você começa a ver os pontos mais complexos, os pontos mais avançados, tá? Redes neurais, NLP, introdução a aprendizado por esforço. Inclusive, a gente está com questão de extração e análise de dados em Big Data, que a gente tem falado tanto aqui, tá? É PySpark que fala o programa, André? Pronuncia? Oi? É PySpark, sim. Tá certo. O PySpark, o Koala, são boas linguagens, são um módulo bônus até que a gente está colocando agora, tá? Então, é uma vantagem para vocês poderem pegar. Além disso, não parou aí. A gente tem a parte de SQL, que depois, André, eu vou querer que você explique rapidinho só o que é SQL, tá? Para o pessoal, que às vezes a galera fica confusa. Terminar aqui, eu já passo para você, tá bom? A Marlene perguntou se inglês é vital. Não, inclusive quem se inscrever para o nosso curso de profissão, a gente tem uma parceria com uma escola de inglês, se não me engano, eu vou pedir para alguém da equipe de suporte escrever aqui no chat, porque me fugiu completamente da cabeça, tá? O que vai te ajudar no inglês, mas não é obrigatório, ajuda, mas não é obrigatório, tá bom? E a ideia toda, pessoal, é que vocês realmente. English Life, obrigado. Então vocês vão ter alguns módulos gratuitos na English Life para poder você começar a pegar um pouquinho do inglês. Mas, gente, assim, eu já fui professor de inglês, tá? Recomendo todo mundo aprender inglês na vida. É super útil. Não é obrigatório para trabalhar na área? Não. Não é obrigatório para fazer o curso? Não. Ajuda? Ajuda, tá? Pessoal, por que a gente faz esse palavrão todo de 50 módulos, 20 e tantos meses de curso? Para que vocês saiam com isso, com um currículo de um profissional top do mercado de trabalho, tá? Nuno, eu vou estudar na Mentorama, já vou sair como um profissional top do mercado de trabalho? Você vai sair como um profissional do mercado de trabalho. Profissional top, você tem que pegar experiência, né, André? Você não terminou sua faculdade, já virou um profissional top. Vai comer um feijãozinho com arroz ali até virar um profissional top. Mas é o primeiro passo que vocês estão dando. E é um passo muito grande. Vocês já estão pegando boa parte do conhecimento. André, quanto tempo que você demorou para poder pegar esse conhecimento todo? Nossa, não, chão, viu? Eu acho É, que eu. Nossa, para mais de 5 anos, assim. Isso tudo do que vocês estão mostrando aí, fácil. Ó, não, vai, assim, pensando uns 3, 4 anos, assim. Pensando fácil, assim. o dobro do tempo que custa para fazer o curso da Mentorama. E eu aposto que se você fizer o curso da Mentorama, você ainda vai aprender uma coisinha nova ou outra. Não que você precise, André, porque você é um querido e é super especialista na área. Não, mas eu Tá? posso falar numa boa. Por exemplo, koalas é uma coisa que eu não entendo. Eu posso falar isso de maneira franca. Pessoal, Porque é só um momentinho, tá? uma. André, eu vou te dar desconto, eu só uma negociação rápida aqui, pessoal. Eu te dou desconto, me liga. Você tem meu telefone, me Porque liga. tá bem atualizado. É só um ponto realmente, porque eu acho que até já respondendo uma pergunta que acho que tinham perguntado, que é qual é o maior desafio, né, do cientista de dados. É uma pergunta muito complexa, mas aí eu fiquei refletindo aqui na minha cabeça. Eu acho que um dos maiores desafios é se manter atualizado com tudo, cara, porque a coisa muda numa velocidade tão rápida e surge coisa nova a cada segundo. E aí eu achei legal. Por exemplo, koalas é uma coisa que acho que eu ouvi falar de koalas em 2019. A gente está no começo de 2020 e foi no meio de 2019 que surgiu o koalas, né? Então, É a pegada que eu te falei, a pegada que eu falei mais cedo, da ideia, como é que a Mentorama monta o curso. A gente monta o curso pensando, tá, o que o mercado de trabalho precisa hoje? O que eu preciso ensinar para a galera sair e conseguir entrar no mercado de trabalho, entendeu? Então, pessoal, não, esse palavrão todo que a gente está falando aqui é para garantir que vocês saiam com um currículo para vocês virarem um profissional sólido no mercado de trabalho, para que vocês realmente tenham acesso. Alguém fez uma pergunta se os parceiros ajudam no ingresso desde recém-formados.
sim, a gente tem um contato com os parceiros, vão ter casos reais que vocês vão poder colocar no portfólio de vocês, na maioria dos cursos, tá? Que vocês, isso ajuda demais. E o nosso centro de carreira está sempre sendo sondado pelas pessoas que estão precisando de profissionais da área. Muito mais fácil entrar no centro de carreira de uma escola especializada em ensinar isso do que entrar num CAP, tá? Eu que contrato muita gente, eu sei disso, né? Então, assim, é muito bom fazer parte desse tipo de comunidade, tá bom? Bem, agora vamos para alguns pontos extra. Eu vou tentar ser mais rápido aqui, porque eu não quero gastar muito do tempo do André. Vocês vão ter 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, com uma equipe não só de pessoas de recursos humanos, mas da área, que vão poder dar esse suporte para vocês sobre, ok, eu quero fazer ciência de dados, qual o caminho que eu tenho que seguir para chegar neste ponto, tá? Fora o curso, ok? 6 workshops diferentes ao longo do ano. Gente, isso é tudo fora o curso, isso é além do curso, tá bom? 6 workshops específicos dentro da área e diferentes para vocês pegarem novos conhecimentos, fora que a gente tem webinar sempre. Tá? A gente tem laboratórios aceleradores, então a gente tem um laboratório de programação, laboratório de games, laboratório de design, que vocês vão poder experimentar com muita coisa nova, muita coisa legal, tá? E consulta ao vivo com os mentores em alguns casos. A consulta com os mentores costuma ser através de grupos de Telegram ou do fórum, mas tem momentos que vocês vão poder falar diretamente com o mentor para tirar dúvidas mais importantes. Não se preocupem que ninguém vai deixar vocês ao léu a ver navios aqui. A média de salário do iniciante, Marlene, olha, pelo que o Glassdoor fala, Glassdoor, pessoal, é um site que ele junta a maior parte dos salários da área e eles dão essas informações para a gente. Está na casa dos 4 mil. André, qual que é a sua opinião sobre isso? Qual é a média do salário de um cara que está começando em ciência de dados? Eu comecei com isso. Então, 4, tá né? certo. Eu acho que É. seria, assim, sendo um pouco mais justo, na verdade, porque, assim, isso daí eu tô falando em 2016, acho que hoje em dia, eu acho que um salário de iniciante deve ser uns 5 e alguma coisa. Entre Aqui em São 4, Paulo, 5 sempre e bom deixar 6. claro, né? É. Cada Exato. cidade vai ter uma diferença, mas pensa assim, o aluguel de São Paulo é muito mais caro que qualquer outra cidade, né? Então, suponha que você ganhe 3, você vai pagar menos de R$ 1.000 de aluguel, tá? O... E a gente está falando sobre isso, a gente ajuda vocês a montar o portfólio, a gente ajuda vocês a treinar para entrevistas, que é uma parte super legal que a Mentorama faz, porque eu entrevisto muita gente, a galera gagueja de vez em quando e fica... Tem essa dificuldade, então a gente realmente ajuda vocês a treinar para essas entrevistas com as empresas, a gente pode treinar inclusive com nossas empresas parceiras, e esse cheque do que vocês estão fazendo dentro do seu plano de carreira. De novo, botãozinho. Gente, eu vou falar desse botãozinho, porque se alguém que está falando que está interessado no curso não apertar esse botãozinho, eu vou ficar muito chateado. Porque o desconto que vocês vão ganhar aqui, galera, não vai ter mais, tá? Então, é uma oportunidade que vocês têm. Eu sei que o André não é muito fã de jabá, mas o André sabe o valor do desconto, ele sabe o quanto que é, assim... Então, clique no botãozinho e, de novo, vou passar a palavra pro meu querido André, para ele poder falar mais um pouquinho. André, tá contigo. Boa, Nuno, obrigado. Minha tela voltou? Voltou. Eu estava tentando aqui pegar, gente, que eu vou gastar então uns minutinhos falando de cases, na verdade, porque eu estava proibido de falar de um, mas eu descobri que eu posso desde segunda, que foi um case que meu time trabalhou. Mas eu vou começar com os que eu já Promete falei. sigilo, a gente não fala nada pra ninguém, não. Nem vai estar sendo gravado, nem tá no YouTube. Galera, vocês Nem tá combinam no que a gente vai YouTube, manter né? em sigilo? Tá Não, combinado, tá vamos. combinado. Todo mundo prometeu sigilo aqui, André. Pode falar, querido. Boa. Mas então, o primeiro trabalho, na verdade, isso aí foi um produto que eu fiz, um case interno, né? É o que a gente chamava ali de Smart Pricing, que qual que era a ideia, né? O proprietário, ele está querendo vender imóvel e a gente tem um inquilino querendo alugar, né? Então a gente tem dois jogadores, né? Que têm interesses diferentes. O inquilino, ele quer alugar pelo menor preço possível, e o proprietário, né, não sei hipótese, ele quer vender pelo máximo de preço possível, né? Mas acho que existe um ponto ótimo, tá?
que qual que seria a ideia, né? Existe um ponto ótimo que é assim, qual que é o mínimo que o proprietário está disposto a alugar ou vender o imóvel dele, de forma que o inquilino aceite pagar. E a gente tem uma base imensa de imóveis, então a gente pode usar um modelo, né, um modelo de inteligência artificial, que justamente aprende esse preço ideal. E aí a gente chegou a botar no ar, bom, eu saí do time, né, como eu comentei mais cedo, daí foi na época que eu estava trabalhando no time de precificação, né, e aí não lembro agora se esse produto ainda está no ar, mas foi o primeiro case, e aí não era só necessariamente ele encontrar o preço ideal, mas era ele ter uma dinâmica de precificação um pouco mais inteligente. Por exemplo, o proprietário foi lá e ele botou o imóvel dele no ar, e aí ninguém manifestou interesse nesse imóvel em 2 semanas, né? Então, o que o modelo tentava fazer, mas e se eu reduzir então o preço desse imóvel? Será que vai trazer um pouco mais de gente interessada? Né? Então, essa regra de decisão e a maneira de ter a queda foram coisas que a gente, enfim, né, treinou um modelo para conseguir aprender isso. Tá? Um outro caso, e aí que eu tô vendo se eu estou conseguindo pegar a foto, foi o que eu trabalhei nesses últimos meses, sendo bem honesto. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, gente. Enquanto isso, eu vou explicando o que é. Qual que é a ideia? Quando a gente entra em contato com... não vou conseguir. Tá, então vou explicar. Quando a gente entra em contato em equipes de suporte, né, equipes de atendimento ao cliente, tem dúvidas geralmente que são muito comuns, né, que são muito comuns, que várias pessoas chegam e perguntam, né, e aí você alocar um agente, né, que a gente fala, não, um atendente para resolver isso, às vezes acaba sendo muito custoso para o analista, né, e aí acaba tendo uma grande dificuldade também para a gente conseguir reter a demanda, né, porque, enfim, tem muitas dúvidas em seguida que acabam sendo feitas. E aí, enfim, se tem um analista às vezes que está alocado nisso, a gente não conseguia tratar os casos mais específicos, sabe, os casos mais isolados. E aí, um que a gente pensou, falou, cara, geralmente, o que a galera de operações faz? Vamos desenvolver ali uma FAQ. Só que, pô, quando você entra em contato com um atendente, antes de entrar em contato com a empresa, você essa FAQ para ver se a pergunta já está lá. Eu posso responder por mim, eu não acesso. Né? Se eu estou com uma dúvida, eu estou com uma frustração, eu vou direto e pinto uma pessoa humana do que ficar procurando ali uma cacetada de texto para ver se responde. O que a gente fez? A gente treinou, né, um modelo que ele tenta identificar se a pessoa, se a pergunta da pessoa é respondida por algum dos documentos da FAQ. E se for respondida por alguns documentos da FAQ, aonde está a resposta? Então a gente não devolve o documento, mas sim o parágrafo da FAQ que responde a pergunta da pessoa, né? Se vocês procurarem, acho que o Google tem um produto parecido. Se você faz uma query factual, né, que a gente fala, né, que é uma query que ela tem, desculpa, gente, uma pergunta que você faz para o Google e é uma pergunta que a resposta é fato, né? Ele ou vai te mostrar um cardzinho, né, geralmente quando é uma pessoa que você está querendo saber, ou ele vai te apontar para uma página e aí vai estar sublinhado em amarelo, né? A ideia é mais ou menos a mesma, né, ter esse sublinhado em amarelo do que a gente está fazendo, né? E foi um produto que a gente botou no ar agora na segunda-feira para, enfim, atendimento ao cliente. Eu vou só para, enfim, né, o Nuno tinha comentado que a galera queria saber de case, então estou puxando alguns aqui de memória também. Eu lembro de ter visto alguém perguntando aplicado na educação. Posso falar meu mestrado, né? Eu tenho como objetivo do meu mestrado, meu objetivo inicial do meu mestrado era desenvolver um modelo de inteligência artificial que resolvia o Enem, né? E eu estou trabalhando em cima disso, na verdade, né? Então eu tenho um modelo ali de inteligência artificial que resolve uma prova de vestibular. Por exemplo, André, mas resolver uma prova de vestibular é uma coisa que pode, enfim, trazer valor para as pessoas? Cara, num primeiro momento, não. Realmente, é uma coisa só legal. Mas e se? E aí eu já estou fazendo a provocação de vocês, porque a minha pesquisa é toda em torno disso, né? Mas e se eu tenho um modelo, né? O modelo ele tem acertos e ele tem erros. Se eu consigo identificar onde ele errou e eu consigo explicar o porquê que ele errou, eu consigo chegar para um aluno que está tendo uma dificuldade naquele mesmo assunto e eu sei o que esse aluno precisa aprender para, enfim, melhorar, né? Então é um exemplo de inteligência artificial aplicada à área de educação, né?
Na área de finanças, por exemplo, né? Um termo super clássico ali, né? Modelagem de crédito, né? Eu tenho uma base de clientes que pagam a conta todo mês. Eu quero, então, ofertar crédito. O que é crédito, né? Eu estou ofertando um empréstimo para essa pessoa e essa pessoa me paga ali, né? Eventualmente, esse empréstimo no final do processo. Só que, como eu estou dando um empréstimo, eu preciso de uma garantia que essa pessoa vai pagar, né? Então, eu modelo o comportamento. Né? Eu modelo, com base no histórico dos meus pagadores e não pagadores, o que define um não pagador. E aí, se eu tenho uma definição de um não pagador, eu consigo definir, beleza, então, um cara com essas características ele não vai pagar, e um cara com essas características ele vai pagar, né? E aí eu posso, então, enfim, dar um empréstimo mais alto para esse cara, por exemplo, tal. Deixa eu pensar um outro caso. Dei dois exemplos ali também, né, de sistemas de recomendação e e-commerce, né, que são super clássicos. E aí, por tabela de sistema de recomendação, a gente pode estar falando ali o Spotify, né, o YouTube, com o sistema de recomendação de vídeo também. Eu dei o exemplo também na área de agropecuária, na verdade, de agricultura, não foi de pecuária. Gente, acho que é isso. Acho que tem, pelo menos, acho que foi os que mais me puxaram aqui na memória, né? E aí, dando uma continuidade, passando além de cases, né? Quais são as ferramentas, né? Então, que um profissional desse precisa trabalhar, né? Então, tem uma série de ferramentas no mercado adentro. Eu gosto de enfatizar essas enquanto maioria, né? Então, Python como linguagem de programação. E aí, além do Python, existem diferentes a gente chama de bibliotecas, tá? Que são basicamente, pensa como sublinguagens. Eu estou sendo muito grosseiro, esse termo está errado, né? Mas é um subconceito, né? De coisas que são construídas usando o Python como base, né? Que aí uma Matplotlib para quem quer fazer visualização de gráficos, né? Pandas para lidar com dados estruturados, o scikit-learn para trabalhar com aprendizado de máquina mais clássico, né? O TensorFlow e o PyTorch para quem está querendo trabalhar com o Deep Learning, né? Então, redes neurais, coisas, aprendizado profundo, né? Que é uma derivação em cima do aprendizado de máquina clássico, tá? Beleza, mas aí como entrar nesse mundo? Então, o mundo ele é um oceano, na verdade, né? Nos tempos de hoje, e aí eu vou dar muito referências do que eu usei, tá? Quando eu comecei, muito dessas referências que existem por aí na internet, todas elas são em inglês, né? Então, muito acho que do que o Nuno estava comentando, a vantagem também que tem do curso do Mentorama primeiro, é porque ele, enfim, né, é em português, né, tem um suporte para a nossa língua, né, e ele é um condensado, né, um grande condensado orientado em cima disso que eu vou mostrar para vocês, tá? Antes disso, peraí, acho que... beleza, deu uma pulada, né? Então, um pouco antes disso, né, o futuro aí, né, do que está acontecendo com o Data Science, e aí acho que respondendo uma das outras perguntas, eu preciso de uma especialização para entrar em Data Science? Não, eu honestamente acho que existe um conceito de um profissional generalista de Data Science, ainda mais presente para quem está começando, tá? Acho que a especialização ela vai na medida que você vai admitindo um pouco mais de sonoridade. Por exemplo, falando por mim, eu resolvi ir por um lado de especialização ali no processamento de linguagem natural, né? Então eu lido muito bem com dados textuais e sistemas que envolvem texto, e eu tenho uma noção de imagem, mas não é uma especialização, né? Acho que é bom, e foi uma opção, né? Mas isso quer dizer que se alguém me der um problema de imagem, eu não vou saber resolver? Não, eu vou saber resolver, né? Mas eu não vou saber resolver com a mesma maestria do que eu sei resolver problemas de texto. Já falo isso com confiança, né? Mas acho que é isso que eu quero deixar claro, né? Eu fui moldando um conhecimento generalista para depois ir aprofundando naquilo que eu gosto mais. Então, no fundo, moral da história é estudar, estudar, estudar. E quando eu falo estudar, não é estudar, aprender a só sair executando a biblioteca, né? É entender o fundamento, né? Os cursos existem, os bons, na verdade, né? Eles existem justamente para explicar um pouco do fundamento, explicar como isso alinha na prática, né? Eu acho que não é a função de um cientista de dados ter um domínio somente da teoria, tá? Porque o conceito de uma teoria muito aprofundada de um acadêmico, não tem nada de errado na academia, só é um outro nível de especialização,
né? Ele está mais ali no meio termo, porque também se você vai para um lado muito prático, você não sabe o que está fazendo, né? Ponto. Né? Então você tem que entender o conceito teórico e como ele se aplica para os problemas reais. Né? A gente, enquanto cientista de dados, a gente é resolvedor de problema. Então, vamos dar um problema na mão e vou confiar. Eu confio que você traga a melhor solução. Né? Então, você entender bem o porquê que determinada coisa acontece, ou porquê que você tem um domínio, ou saber a motivação de determinada técnica A ou B, né? É um diferencial. Infelizmente, é um diferencial, né? Fazendo até mais uma pontuação nesse sentido, porque para mim deveria ser o mínimo. Né? Mas hoje em dia, no mercado brasileiro, né, acaba sendo um diferencial você ter esse bom conhecimento. Né? Então, por onde que eu comecei? Né? Eu comecei basicamente na base ali de cursos online. Né? Então, eu estudei em cima do Coursera. Comecei a minha formação basicamente com cursos do Coursera, né, além da minha formação universitária. E aí tem alguns exemplos aí de cursos que eu já fiz, né, do Coursera. Tem outros cursos, outras plataformas de curso online. Tem o Fast AI, eu acho que ele tem um curso online deles, mas também é uma referência de entender o que está acontecendo, né, de atualização, porque os fundadores são muito bons, tem uma ética muito boa e tal. Esse curso Statistical Learning do EDX, ele foi feito por, eu não lembro agora se eles foram um dos criadores do R, eu acho que não, mas eles têm uma influência muito grande na comunidade do R, o curso ele em R, mas ele tem um fundamento estatístico muito bom, né? É um curso sensacional. Foundations of Machine Learning é um curso da Bloomberg, do CTO da Bloomberg. Eu não fiz, mas ele é bom também para ter uma noção enfim, né? Eu percebi na época, né, ele, mais uma noção ali complementarizada. Mas então vou fazer um curso ou outro. Não, eu, por exemplo, né, desses cursos que eu apresentei para vocês, né, pelo menos eu acho que eu fiz inteiro pelo menos uns 2 ou 3, né, e os outros eu garimpei aula. Né? Então, todo curso que existe por aí, ele é bom, né, pelo menos esses que eu estou mostrando, eu posso falar com um pouco de segurança, né, eles são sempre complementares, tem sempre uma coisa ali que ensina, né, e tal. Pegando novamente ali, fazendo a ponte com a Mentorama, né, a Mentorama, a vantagem é porque ela te condensa tudo isso, né, e aí está tudo completo num lugar só, né, acaba sendo um pouco, você não precisa ter esse trabalho, né, de sair garimpando pela internet adentro. E o Kaggle é uma plataforma, né, de competição de Machine Learning Data Science, tá? Então, tem alguns cursos lá sim também, mas o foco dela é competição, né? Então, você quer ter uma expertise mais prática, quer botar um pouco mais de prática, eu acho que é uma ótima maneira ali enfim, né, testar os próprios conhecimentos. O Analytics Edge é um curso do MIT, na mesma pegada do de Stanford, com foco mais em Analytics. Um curso recente, que eu estou apontando ali no canto inferior direito, é da NYU, né, Universidade de Nova York, de fundamento de Deep Learning, curso muito bom. Ele é um dos criadores do curso, instrutores também, é o Ian LeCun, que ele é um dos pais da área de Deep Learning. Hoje ele é chefe de ciência no Facebook, além de ser professor na NYU, né, está disponível na internet também. Ele, uma curiosidade também, né, ele ganhou um dos Nobel da computação, né, o Turing Award, em 2019, se eu não me engano, né, junto com o Hinton e com o Yoshua Bengio, né, então ele é um cara muito bom. O curso CS109 de Harvard também está disponível, mas ele está um pouco desatualizado porque é de 2016 ou 2017 que eles têm. Para quem está mais no basicão ali, né, também tem o curso de estatística básica da Universidade de Amsterdã, que foi o que eu usei para aprender estatística, porque infelizmente minha estatística da faculdade não foi nem um pouco boa. E, apesar de ser desafiadora pra caramba, é uma área que vale muito a pena. Estou aí desde 2016, pretendo estar muitos anos para frente ainda, gosto muito do que eu faço e espero encontrá-los em breve. Obrigado. im.usp.br/tioandré.barbosa é meu blog, para quem quiser. E quem quiser me adicionar no LinkedIn, também fica à vontade, mas eu recebo muitas solicitações, gente, então, por favor, me avisem que vocês me viram aqui, tá? É importante para eu ter essa noção também. Muito obrigado. E é isso aí. Hoje não, André, não acabou ainda não. Opa! Pessoal, eu vou terminar a parte do jabá de vendas, tá bom? Pessoal, a gente já falou tanto do produto quanto da qualidade, que eu acho que agora está na hora de falar a parte
boa, que é o que vocês vão ganhar por ter visto este webinar. Pessoal, quem ficou no webinar até agora ganhou um desconto especial de 60% em cima do valor do curso, tá bom? Isso vai dar, galera, 12 parcelas de R$ 588. A gente consegue parcelar até em 24, tá, pessoal? Então, assim, o que eu vou recomendar para vocês? Cliquem no botãozinho aqui em cima do Garanta Seu Desconto, tá bom? Falem com um dos meus consultores, que a gente tem várias opções de pagamento. Eu, inclusive, tenho uma opção de pagamento que você paga uma entrada e paga a outra parcela só depois de 3 meses. Então, você já pode começar a fazer o curso, pegar um conhecimento base, fazer um freelancer aqui e colar e já começar pagando o curso, tá bom? A gente tem vários outros cursos, tem várias outras modalidades de pagamento, tá bom? Então, assim, não perca essa oportunidade, é um desconto muito grande, a gente não costuma dar esse desconto sempre, tá bom? Então, cliquem no botãozinho aqui, tá? Falando que a gente tem uma parceria com a Provi, que a gente pode parcelar em diversas vezes, se vocês precisarem de algum crédito educacional mais específico, tá bom? Vocês podem pagar no boleto, podem pagar no cartão, isso os consultores vão entrar mais em detalhes com vocês, tá bom? Mas não percam a oportunidade, cliquem no botãozinho. Aqui eu tô falando, ó, adiado por 3 meses. Você começa a estudar, paga uma entrada e depois de 3 meses vocês pagam a segunda parcela. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? André, você tem mais uns 10, 15 minutinhos aí? Sim, tenho sim, tá tranquilo. Só um pouquinho da hora, mas a gente tem tanta pergunta, pessoal. O que eu vou pedir para vocês? Eu sei que já teve muita pergunta até agora. Quem ficou até o final, quem foi sobrevivente, quem foi forte, mandem as perguntas agora no Q&A, que eu vou pedir para o André ir respondendo. Beleza, pessoal? Então, eu já vou começar com uma das últimas aqui. Vou colocar no Q&A. Pergunta, André, da Ana. O cientista realiza modelagem de dados ou compete a outro profissional fazer isto? Ah, tá. Boa pergunta, Ana. Pensando, na verdade, na sua colocação, eu vou tentar responder ela da maneira mais completa do que eu venho. Porque quando a gente fala de modelagem de dados, tem dois conceitos que vêm na minha cabeça. Tem a modelagem do ponto de vista de criar um modelo, né? E aí isso realmente compete ao cientista de dados. Mas quando a gente fala de modelagem no sentido de modelagem de banco, né? Modelagem relacional, ou modelagem até mesmo às vezes não relacional, não existe modelagem não relacional, né? Modelagem lá sempre de banco relacional. Mas quando você está querendo montar um DW, ou está querendo montar, enfim, um banco mais específico, isso daí geralmente compete mais ao engenheiro de dados ou até mesmo ao analytics engineer, ou analista de dados, né, no caso. O cientista, ele, pelo menos no quinto andar, a gente não precisa fazer isso, com exceção de um único tipo específico de dado, que é o que a gente chama de feature store, que é como se fosse um banco que os modelos de ciência de dados se alimentam, falando novamente de uma maneira grosseira. E aí o cientista de dados acaba tendo um pezinho ali no meio, né? É isso. Maravilha. Vamos para a próxima. Perguntinha rápida, resposta rápida para a gente tentar fazer o máximo possível. O Edson pergunta: se um básico de Python, Pandas e SQL, devido à demanda, qual a minha dificuldade para me inserir no mercado de trabalho? Ele não tem curso superior atualmente. O que você acha, André? Tá, Edson, normalmente eu não posso falar pelo mercado como um todo, eu posso falar para a realidade que me compete. Depende sempre o que é esse básico que você está chamando, né? Se for um básico, aí teria que estudar um pouquinho mais. Falando um pouco nessa mistificação em cima do ensino superior. Olha, eu acho legal, na verdade, assim, como é que eu posso colocar assim para até mesmo não me comprometer nesse sentido, né? Porque eu acho importante a vivência da faculdade na vida das pessoas, né? Então, pontual, né? Mas quando a gente fala de conhecimento, eu não acho que a faculdade é o diferencial. Então, por exemplo, no quinto andar a gente não exige uma formação para as pessoas, né? Então, eu tenho ensino superior, não tenho ensino superior, isso vai me barrar? Não, não vai, porque a gente quer saber se você resolve o problema. A gente vai te dar uma prova, a gente vai te dar uma prova, vai querer saber se você passa. O que acontece é que grande parte das pessoas não passam na prova. Isso independente de elas terem ensino superior ou não terem ensino superior.
né? Isso, na verdade, compete mais ao fato dela justamente não terem um conhecimento bom de SQL, Pandas e Python, né? Então, a dificuldade é muito relativa, cara. Isso é a realidade realmente ali do quinto andar, porque eu precisaria ter uma noção de onde que você tá, né? E aí acho que nesse pode que não tem muito como saber nesse sentido. Mas, fazendo aí já, puxando também o jabá, a gente está com vaga aberta. Se você acha que você tem o conceito, aplica, né? No máximo você não passa e vai saber por que você não passou, né? Aí você vem para E a a de óbito. Mentorama e a gente completa esse Exatamente. treinamento aqui. Mas isso eu posso responder rapidinho, galera, porque eu tive várias empresas, eu trabalhei na parte como a pessoa que contrata. Eu tô nem aí para a faculdade que a pessoa veio. Eu olho se a pessoa tem um currículo, tem um portfólio, se ela tem um conhecimento. Hoje em dia, ainda mais dentro dessa área de programação, dentro da área da economia criativa, as pessoas estão cada vez mais dando a mínima para se você tem curso superior na universidade X e tal. Eles estão olhando, tá, qual é o conhecimento que você tem? Qual que é a base? Você sabe fazer? Eu não sei se você fala que você sabe fazer, você tem que saber fazer ou não. Perguntinha rapidinha do André. Posso conseguir emprego na área online? Eu posso responder Se essa para emprego na você área se online quiser, André. Oi? Sim. O que Ah, que você boa. acha? Não, com certeza. Ainda mais agora com o nível de pandemia que a gente, enfim, né, infelizmente a gente acabou indo, mas eu sinto que a área de tecnologia ela foi por esse lado, viu, André? Trabalho remoto, enfim, virou quase o padrão, né? Sendo bem franco. Então, é isso. Pergunta do Fabrício. Qual que é a linha de estudo mais indicada para quem está iniciando? Nossa, que pergunta complexa. Cara, Fabrício, eu acho que vai nas duas vertentes, assim, depende do que você tem mais aptidão. Né? Você está iniciando, mas o que é seu background? Né? Você tem um background mais de, enfim, pessoa lógica que, sei lá, fez engenharia da vida, talvez nesse lado você se aprofundar em estatística e aí pegando programação meio que aos poucos, seja mais suave, né? Acho que é muito dessa linha de transição suave. Em contrapartida, se você tem uma formação mais de, sei lá, ciência da computação e está querendo migrar, aí beleza, vai para um lado de ir aprofundando em estatística. Eu não sei responder essa pergunta, acho que seria a resposta mais honesta. Depende A muito do Mentorama a seu. gente começa com introdução ao Python. Ah, A gente boa, começa exato, é mais com a fácil. Eu acho mais linguagem fácil. base. É real. Tá. Pensando por esse O lado. É André, porque dessa eu vez sempre não tomo. Pode pode falar, falar. querido. Né, que eu ia comentar que eu tenho esse viés porque, enfim, eu me formei em computação, então eu acho mais fácil programar primeiro, né? Mas, enfim, é isso aí. Nós vamos trocar de papel agora, André. Você faz a pergunta para mim, que essa é o que eu respondo. Oh, tá Vou botar no bom. papel aqui. Qual a diferença do curso Cientista de Dados do Zero ao Pro e profissão Cientista de Dados? Fácil responder, pessoal. O curso Cientista de Dados Zero Pro é um curso que tem em média 8 meses de duração. Você vê a base do que tem ali dentro do cientista de dados e depois você vê a parte mais especializada. O Profissão Cientista de Dados é um curso de 26 meses de duração. Ele é muito mais completo e ele realmente tem o intuito de te transformar num profissional da área. O curso Cientista de Dados do Zero ao Pro tem mais o intuito de dar o conhecimento que você precisa ter dentro da área de ciência de dados. Então, o profissão cientista de dados, ele é um curso mais completo e pega várias coisas satélites a só o curso cientista de dados que você pode incluir dentro dessa formação e você vai ter um currículo bem mais completo, tá bom? Perguntinha do Felipe. E galera, vai ser essa e mais uma. Então, quem tiver dúvida ainda, fale agora ou entra no clique e manda para o consultor que a gente responde do mesmo jeito. Aqui não tem cálice para sempre. O storytelling é considerado a cereja do bolo da profissão? Cara, se você considerar storytelling no sentido mais no sentido de soft skill, né, nessa habilidade de se comunicar, eu diria que sim. Eu diria que sim, no sentido de, tipo, você tá. Você tem um desenvolvimento de como que você vai comunicar os seus resultados. Mas não é porque é uma cereja do bolo que ela é descartável. Tá? Então não é o diferencial no sentido de, tipo,
são raros que tem. É uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Mas considerando o mar de coisas que você tem que ter, né? Acaba sendo também uma cereja do bolo. Real. Mas é importante. Sempre Bacana. bom. Ó, eu vou esperar mais 3 segundos para ter uma pessoa digitando para ver se havia uma perguntinha, senão eu vou pegar mais uma anterior. Ah, legal. Ok, tem uma pergunta boa. Essa aqui eu vou começar e depois você termina, tá, André? Essa ela Tudo perguntou: bem. tem garantia de me transformar em um profissional? Samuel, não. Não tem garantia de nada. A Mentorama te dá as ferramentas que você precisa para você poder se dedicar e trabalhar e começar a trabalhar na área. Só que vai depender de estudo seu, vai depender do seu tempo de estudo, vai depender da dedicação que você faz. André, pergunta para você: a sua faculdade te garantiu se transformar em um profissional? Não, não. E acho que essa é a maior cilada, na verdade, que eu acho que a gente entra às vezes na faculdade é pensar que tem essa garantia, assim. Cara, eu posso te falar assim, eu tenho colegas meus de faculdade muito bons, né, que eu recomendaria, assim, né, braço direito de verdade, mas eu também tenho colegas de faculdade que se acomodaram muito, né, e hoje em dia tem uma dificuldade muito grande de, enfim, se colocar no mercado, né. Você é protagonista, enfim, é papo de coach, né, mas você é protagonista da sua própria carreira, né. Então, não é fazendo um curso que vai te dar uma garantia, né, você tem que ir atrás das coisas, real, assim. Ô, Samuel, eu posso contar um pouco da minha história. Eu saí do direito, hoje eu trabalho na área educacional, né, dentro de um setor de admissões comercial, e eu tive que me reaprender tudo do zero, né? E eu fiz vários cursos, fiz especializações, isso, aquilo, outro. Depende muito do esforço. O que a gente fala sempre aqui na Mentorama é as ferramentas que você precisa para virar um profissional de sucesso, virar um profissional completo dentro do mercado, a Mentorama te dá. Você vai ter acesso a isso, tá? Aí depende muito do esforço. Tem muita escola por aí, gente, que fala: você vai estudar aqui e vai sair empregado. Você vai, te garanto emprego. Eu não garanto emprego para absolutamente ninguém. Isso é imoral fazer. Eu garanto que você vai ter as ferramentas para achar um bom emprego. Última pergunta, porque te agradeceram, André, aí eu vou colocar. Primeiro, ela te agradeceu, obrigado, André. A Ana tem uma carreira focada em finanças e banking, e hoje nos bancos tradicionais a cobrança está absurda sobre ter conhecimento de modelagem e linguagem de programação devido ao lançamento do Open Banking Pix, entre outras mudanças. A dúvida dela é o seguinte: fintechs financeiras, na sua opinião, saem na frente dos bancos? Olha, eu vou. Assim, a resposta curta, eu vou tentar me comprometer nesse sentido, mas a resposta curta é sim. Eu realmente acredito que sim. Quando você pega. Nem fintechs, mas sei lá. Bom, se bem que fintech, né? Essas mais que já cresceram, né? Sei lá, a Nubank tem um time de dados excelente, né? Muito bom mesmo, assim. E a grande pegada, na verdade, que os bancos acontecem com os grandes bancos é porque. E aí eles entram justamente no gargalo quando eu comento que cientista de dados ele é uma intersecção entre modelagem e tecnologia, né? Não são todos os grandes bancos, né? Mas alguns, né? Tem esse problema de que eles não têm um setor de tecnologia bom, né? E aí você tem lá um cientista que ele não consegue colocar, enfim, nenhum modelo no ar, porque não tem um departamento de tecnologia bem elaborado, né? E as fintechs, como o próprio nome já diz, né? Financial Technology, né? São empresas que o core dela, né? É finança com tecnologia. Então, a minha opinião, né? Mas aqui eu estou falando como André, pessoa física, sempre bom deixar isso muito claro. É, e eu não sou, enfim, né, nenhum guru nem nada do tipo, eu realmente acredito que elas saíram na frente. Mas é a minha visão, deixando muito claro. Eu sou obrigado a concordar. Tendo já trabalhado na área financeira, você vê até muito porquê do Pix, né? O porquê que foram criadas as Não. tecnologias, né? Tava ficando difícil o cobrar TED, né? Pessoal, Real, real. tava difícil cobrar TED, tava difícil cobrar DOC, né? Então, vamos montar um sistema. Pessoal, é triste, mas é hora de partir.
tá? Queria pedir dois favores para vocês. Agora é minha vez de pedir um favor para vocês antes de vocês irem. O primeiro deles é, pessoal, não tenham medo, tá? Eu tô vendo muita gente que tá falando que tá querendo mudar de área. Não tenham medo. Isso eu tô falando de experiência pessoal, que eu já mudei de área algumas vezes. Vamos lá, vocês dão conta. Não é impossível, tá? A ferramenta tá aí. Ainda mais esse mundo totalmente digitalizado que a gente está vivendo pós-Covid, né? Nunca foi tão fácil você conseguir, tá? O curso está online, o emprego está online, você não precisa sair de casa. Tem gente que está aqui de Aracaju, de Fortaleza, nada impede você de conseguir um emprego em São Paulo, no Rio. Às vezes falar, onde eu moro não tem vaga. Ok, você pode conseguir trabalhar em outro local. Né? O mundo ficou menor, o mundo ficou muito menor. Então agora é a hora, não percam essa oportunidade, tenham coragem. Se não for agora, pode não ser nunca mais, tá? E como pessoa que já mudou de área várias vezes, se eu não tivesse tido a coragem, eu teria me transformado uma pessoa muito mais infeliz do que eu sou hoje. E o segundo favor que eu queria pedir para vocês é cliquem no botão, cliquem no botão, cliquem no botão. Não percam desconto, galera. Eu sei que jabá de vendas é um saco, ninguém veio aqui para escutar jabá de vendas, mas é um desconto muito bom e não é jabá de vendedor. Eu já trabalhei nessa área há um bom tempo. O André até ouviu os próprios cursos, não estaria aqui se não achasse interessante. Os cursos da Mentorama são muito bons. De verdade, galera. Os cursos são muito completos. Né? Pode ter uma coisa errada ali, pode ter uma coisinha errada colar, o sistema ou pode dar uma vírgula, mas no geral os cursos são muito bons. Eu nunca vou prometer perfeição, né? Mas eu prometo que os cursos vão dar todas as ferramentas que vocês precisam para ser bem-sucedidos, tá? E o terceiro e último pedido, galera, se cuidem, pelo amor de Deus, se cuidem, tá? O Covid tá aí feio, então vejam vários webinars. A gente faz webinar todo dia, inclusive semana que vem, entre no site da Mentorama, vai ter uma maratona de webinars. Eu não sei como é que eu vou sobreviver isso, vão ser 3 dias seguidos de webinar o dia inteiro, tá? Para vocês pegarem todo o conhecimento possível. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento com a gente. É sempre um prazer estar com você, querido. Tá bom? Prazer foi todo meu. O... Valeu, Nuno. É isso, pessoal. Grande beijo para vocês e sejam bem-vindos ao Mentorama. Tchau, tchau.